Capítulo 5. A ciência no tribunal. A Igreja Católica versus Galileu. A mentira. Com regularidade, a Igreja tem reprimido a ciência e perseguido os cientistas, provando assim que suas doutrinas são incompatíveis com a razão e o conhecimento empírico. Todos conhecem a versão mais difundida da história de Galileu. Usando um telescópio que inventara, o brilhante astrônomo descobriu que a Terra gira em torno do Sol. A Igreja Católica, sempre hostil à ciência, se opôs a ele por causa de passagens bíblicas que afirmam a imobilidade da Terra. Capturado pela temível Inquisição, Galileu não negou suas descobertas e por isso foi encarcerado, torturado e humilhado. Ante uma multidão espremida em um auditório lotado, foi atormentado e ameaçado até confessar a falsidade de suas ideias. Em seguida, recebeu sentença de prisão. Ele saiu da sala da corte cambaleante, arruinado, mas murmurando de maneira desafiadora: Eppur si muove, e no entanto ela se move. Até recentemente, era essa a versão do caso Galileu contada em todos os lugares, por meio de livros didáticos e obras populares de história. Jackson Spievogel, autor de um texto bastante usado em faculdades, refere-se às citações de Galileu perante a sinistra Inquisição. Um filme sobre a história da ciência, exibido em um dos museus Smithsonian, em Washington, D.C., apresenta a dramatização completa do julgamento, com um tribunal lotado e um cientista assustado. O mais interessante sobre a lenda, objeto de versões criativas, pinturas e produções literárias, é que ela não existia até o ano de 1760, mais de um século depois da morte de Galileu, em 1642. O final do século XVIII foi o apogeu do Iluminismo, em que filósofos de vários países atacavam a Igreja Católica de todas as formas possíveis. Voltaire a chamava de a coisa infame. Inventou-se a lenda de Galileu para denegrir a Igreja, trazer a público os supostos males da Inquisição e demonstrar quão anticientíficas e antiprogressivas são as religiões. Uma nova religião havia surgido, aprazível aos intelectuais agnósticos do Iluminismo: a religião da ciência. Essa nova religião propugnava que a natureza e a ciência deviam ser a medida de tudo, o padrão para todas as instituições humanas. A sua nova teologia chamava-se deísmo. O Deus deísta havia criado o mundo e colocado as coisas em movimento, mas depois, de um modo muito cômodo, não se preocupou com elas e não impôs deveres às suas criaturas. Ele serviu como a causa primeira, que foi útil até os cientistas modernos não sentirem mais necessidade dele. A nova religião tinha seus mitos, e um deles contava sobre a perseguição de cientistas heróicos por inimigos obscuros. O principal entre esses mitos foi o das obras de Galileu, nas mãos da antiga inimiga do progresso, a Igreja. A Igreja, a ciência e o heliocentrismo. No capítulo 2, tratamos do papel da Igreja medieval em fomentar a ciência e o progresso. Aqui abordaremos primeiramente a história da teoria heliocêntrica e a atitude da Igreja no começo da Era Moderna com relação à ciência e aos cientistas. Em seguida, analisaremos um dos processos mais conhecidos e mal afamados da história. A principal questão em jogo no drama de Galileu Galilei referia-se ao que ocorre nos céus. Se a Terra está parada no centro do universo e o Sol e os planetas orbitam ao seu redor, ou se é a própria Terra que orbita em torno de outros corpos celestes. Hoje em dia, esse assunto não parece ser suficientemente importante para inflamar uma furiosa controvérsia, que ainda persiste.
Certamente isso nunca tinha ocorrido antes do século XVI, mas naquela época de descobertas, as ciências naturais, inclusive a astronomia, haviam se tornado a paixão ou hobby de muitos intelectuais, entre eles monges, cardeais e papas. Galileu não foi o primeiro a teorizar sobre os céus. Antigos astrônomos da Grécia haviam desenvolvido teorias sobre o movimento celeste. Ptolomeu, Aristóteles e outros adotaram versões da teoria geocêntrica, que situa a Terra como o centro fixo ao redor do qual os outros corpos do nosso sistema solar orbitam. A versão de Ptolomeu provou ser tão precisa na explicação sobre a posição das estrelas que ainda hoje é utilizada para fins de navegação. Foi uma teoria que teve aplicabilidade. O primeiro defensor conhecido da teoria heliocêntrica, a ideia de que o Sol é o centro do nosso sistema solar, foi o Aristarco no século III a.C. O seu novo sistema, no entanto, não foi aceito no mundo grego. Não funcionava para fins práticos, tão bem como a teoria de Ptolomeu, e lhe faltavam as órbitas perfeitamente circulares, com centros imóveis, que o pensamento grego preferia. É provável que alguns pensadores medievais não estivessem satisfeitos com os sistemas de Ptolomeu e Aristóteles, e se encontra uma pista disso em um comentário de Santo Tomás de Aquino, citado no capítulo 2, no qual ele diz que não somos obrigados a acreditar nas teorias dos astrônomos, pois poderia haver outras explicações para os movimentos dos corpos celestes. Os últimos físicos da Idade Média, como Jean Buridan, em cujo trabalho Newton se baseou, provavelmente tiveram as mesmas reservas. A teoria heliocêntrica só voltou a ser defendida novamente no começo do século XVI, a época de Copérnico, que a elaborou e publicou. Nicolau Copérnico foi um clérigo polonês, um cônego envolvido em administração eclesiástica e também professor formado em direito e medicina. A teoria dele situava o Sol e não a Terra no centro do universo. Copérnico e seus superiores religiosos sabiam que certas referências bíblicas aos céus pareciam se basear na imobilidade da Terra e no movimento do Sol e das estrelas ao redor da Terra. Apoiar uma teoria científica que aparentasse contradizer as Escrituras era uma atitude delicada, mas, em geral, aceitava-se que nem tudo nas Escrituras deve ser interpretado literalmente. Um dos críticos mais virulentos de Copérnico foi Lutero, que não mediu palavras em suas críticas. Ao chamar Copérnico de tolo, Lutero apontou que na Bíblia, Josué ordenou que o sol parasse e não a terra. Outros críticos defendiam que a Terra não podia se mover no espaço tão rapidamente como Copérnico dissera, por causa do seu tamanho, e que se a Terra estivesse rodando, isso deveria resultar em movimento traseiro na queda de objetos, em vez de queda diretamente para baixo, partindo do ponto do qual os objetos foram jogados. Eles questionavam como a Lua podia orbitar a Terra e o Sol ao mesmo tempo, e se perguntavam por que as coisas simplesmente não caíam com a movimentação da Terra. Não eram perguntas estúpidas, e algumas delas só seriam respondidas no século seguinte, quando Newton analisou o conceito de gravidade e o aplicou à astronomia. Enquanto isso, Johannes Kepler, baseando-se nas observações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, refinaria a teoria de Copérnico para torná-la mais plausível. Isso causou a ira dos protestantes da Universidade de Tübingen, a ponto de Kepler precisar pedir refúgio aos jesuítas em 1596. Na época de Galileu, o começo do século XVII, as ciências naturais haviam se tornado uma moda entre acadêmicos e intelectuais. Todos, desde professores jesuítas até o Papa e os membros da Cúria, pareciam se interessar por elas, especialmente pela astronomia.
Estudiosos seculares e religiosos estavam fascinados pelas novas descobertas científicas, e vale a pena lembrar aqui que as ciências haviam florescido no Ocidente ao longo de toda a Idade Média e continuaram a se desenvolver na época de Copérnico e Kepler, com o apoio e patrocínio da Igreja Católica. Entra em cena Galileu. Um conto de dois florentinos. O Papa Urbano VIII e Galileu eram naturais de Florença, ambos formados em astronomia. Os dois tinham personalidades fortes e temperamentos irascíveis. Galileu, em particular, não era nada diplomático quando acreditava ter razão sobre alguma coisa e se mostrava teimoso quando tentavam corrigi-lo, como tentou seu amigo, o Papa Urbano, sobre a questão do movimento das marés. Estudiosos apontaram que Galileu não descobriu as manchas solares. O astrônomo Johannes Fabricius o fez, que não inventou, mas apenas aperfeiçoou o telescópio, e que a sua opinião sobre os cometas serem ilusões de ótica estava errada. Recentemente, acadêmicos se interessaram em exumar os restos mortais de Galileu para tentar descobrir quão ruim era o seu problema de vista e quão responsável ele foi por alguns de seus erros, entre os quais a sua teoria a respeito da forma de Saturno e a ideia de que os anéis desse planeta fossem luas. Galileu se envolveu em controvérsias sobre uma vasta gama de questões. Quando começou a defender a teoria copernicana como um fato, ele foi recebido não só com ceticismo científico, mas também com o problema das passagens bíblicas que pareciam contradizer a teoria. Convencido de que tinha razão, como sempre, e impaciente com os céticos, foi a Roma tentar obter apoio e patrocínio de homens eminentes da sociedade e da Igreja, inclusive de seu administrador, o Papa. A sua pregação pública do heliocentrismo, no entanto, irritou os párocos, que temiam que a fé de seus fiéis fosse perturbada. O Papa tentou convencer o seu obstinado amigo a admitir que a teoria copernicana era apenas uma hipótese, embora a Bíblia não intentasse ensinar a ciência. Isso seria necessário para evitar a aparência de contradizer as Escrituras. Outra possibilidade, de acordo com algumas fontes, é que o papado, ainda preocupado com a cura para a ruptura protestante, tentava não aparentar dar apoio a uma ideia que escandalizasse os luteranos e calvinistas. Outra questão era o fato de que a versão de Galileu sobre o movimento celeste trazia detalhes, tais como o movimento circular perfeito dos planetas, que não satisfizeram outros astrônomos, por motivos técnicos. Além do mais, a teoria de Tycho Brahe não fora desaprovada. Talvez ela estivesse mais próxima da verdade do que a teoria do Florentino. Galileu, todavia, parecia ter pouca sensibilidade com a delicadeza da questão e partiu para a ofensiva de duas maneiras desastrosas. Ele mesmo relatou em uma carta como havia lidado com a controvérsia durante uma festa em uma casa elegante. Comecei, ele se gabava, a bancar o teólogo. Os seus inimigos estavam usando as escrituras contra ele? Ele podia interpretar as escrituras também, e demonstraria que, na verdade, as escrituras o apoiavam e não os seus oponentes. Assim, Galileu afirmou o direito de decidir o significado das escrituras à luz da sua teoria não comprovada, o que não está muito longe da prática protestante da interpretação particular. Ele foi mais além e publicou um diálogo fictício entre um personagem que adotava a sua visão e um tolo, Simplício, que apoiava Aristóteles, e ousou colocar as palavras do Papa Urbano na boca do tolo. Galileu havia dado aos seus oponentes motivos mais que suficientes para que tomassem alguma providência contra ele. O lendário julgamento. Houve apenas um julgamento de Galileu, escreve a escritora americana Dava Sobel em A Filha de Galileu.
e ainda assim parece que houve milhares. Esse breve episódio de 1633 tornou-se muito conhecido e mal afamado. Vários anos haviam se passado desde que o agitador florentino criara tanta confusão, insistindo na absoluta veracidade dessa teoria. Nesse interim, a praga bubônica havia retornado à Itália, levando muitos à morte, muitos a adoecer gravemente e outros a fugir de suas regiões para áreas não contaminadas. A Guerra dos 30 Anos, um conflito internacional devastador, que de diversos modos foi um presságio sinistro da Primeira Guerra Mundial, durou de 1618 até 1648, preocupando o papado e o restante da Europa. Ainda assim, tentativas foram feitas, desde 1616, para encontrar uma maneira de resolver o impasse com Galileu. São Roberto Bellarmino, cardeal e amigo de Galileu, esclareceu que, já que a teoria do astrônomo não havia sido provada, precisaria ser tratada apenas como uma hipótese. Ele escreve: se houvesse uma prova concludente de que o Sol está no centro do universo e a Terra está no terceiro céu, e que o Sol não circula a Terra, mas a Terra circula o Sol, precisaríamos proceder com grande cautela ao explicarmos as Escrituras, que parecem afirmar o contrário. Precisaríamos dizer que nós não as entendemos, em vez de dizer que o seu conteúdo é falso, mas só acreditarei em tal prova quando me for mostrada. Não é preciso dizer que tal prova nunca lhe foi mostrada, porque Galileu realmente não a tinha. As opiniões variam a respeito de quando, se alguma vez, a teoria heliocêntrica foi satisfatoriamente provada. Mencionam-se várias descobertas do século XIX como comprovantes, embora eu não saiba se a teoria da relatividade afeta as provas. Para uma leiga em ciência como eu, talvez parece estranho que a teoria geocêntrica ainda seja usada para navegação, inclusive navegação espacial. Na época em que o julgamento ocorreu, Galileu estava nos seus 70 anos e a sua saúde não era das melhores. Ele nunca foi torturado ou sofreu ameaça de tortura. Nunca foi preso. Enquanto estava em Roma, morou primeiro em embaixada florentina e depois em um apartamento no Palácio do Vaticano, acompanhado de um empregado. A sua comida e o seu vinho eram fornecidos pela embaixada. Não houve uma imensa sala de tribunal cheia de inimigos. Estiveram presentes Galileu, 2 oficiais e um secretário. Depois, o relato dos oficiais foi submetido a um tribunal de 10 cardeais, dos quais 3 se recusaram a votar. Por que a Igreja foi tão longe para obter uma retratação de Galileu? Houve uma série de razões, algumas delas de maior peso que outras. Não há dúvida de que o escárnio público do Papa, no Diálogo que Galileu publicou em 1632, havia desagradado Urbano, especialmente porque vinha sendo solicitado ao autor repetidamente, desde 1916, que parasse de ensinar sua teoria como fato. Galileu, porém, insistia em apresentar outra justificativa para ela. Entre as razões mais importantes para silenciá-lo estavam as que foram mencionadas anteriormente: aborrecer a crença de pessoas simples, que de algum modo foram perturbadas com a noção de que as verdades da Bíblia haviam sido desaprovadas pela ciência. O dano causado às tentativas de reconciliação com os protestantes por causa da impressão passada por Galileu de que os católicos não aceitavam verdades bíblicas, a depreciação de autoridades científicas e filosóficas como Aristóteles, cujo pensamento era muito estimado pelos estudiosos católicos, a possibilidade da existência de uma teoria alternativa que pudesse ser tão plausível como as outras. A respeito desse último ponto, o escritor e jornalista Arthur Koestler, em The Spookwalkers,
Observa que a teoria de Galileu incluía detalhes errados que não haviam sido comprovados. Caso o autor tivesse conseguido mobilizar a autoridade eclesiástica a seu favor, a Igreja seria então atacada por sua credulidade. O filósofo da ciência Paul Feyerabend observa corretamente que a Igreja, no tempo de Galileu, mostrou-se muito mais racional do que o próprio Galileu. Galileu se retratou e recebeu sentença de detenção. Em razão da sua idade e saúde, a sua pena foi um tipo de prisão domiciliar. Ele devia ir para sua casa na Toscana e lá permanecer. Descartes observa que esta foi somente a ação disciplinar de uma comissão, não ratificada pelo Papa. Na sua casa confortável, Galileu passou os últimos 10 anos de sua vida, produzindo o que talvez seja a sua melhor obra, um trabalho sobre física, não astronomia. Ele foi muito melhor físico que astrônomo, e Newton aproveitou o seu trabalho sobre movimento e gravidade. Por fim, Galileu não disse, e no entanto ela se move, ao deixar a sala do tribunal. Não há registros da época que relatem isso. A afirmação aparece em um livro sobre Galileu, escrito mais de um século depois. Depois do julgamento, a lenda. A mentira afirma que a Igreja continuou a perseguir aquele pobre velho, mesmo depois de sua morte. Seus livros foram recolhidos, sua reputação continuou a ser difamada e o papado vingativo nunca se contentou com a grande descoberta de Galileu, e que tudo isso demonstra a irreconciliável hostilidade entre ciência e religião, bem como a permanente rigidez de pensamento da estrutura de poder da Igreja Católica e da Inquisição. É claro que nada disso é verdade. No século seguinte ao do julgamento, o Papa Bento XIV aprovou a publicação de uma edição completa das obras de Galileu, garantindo-lhe o imprimatur. E hoje nós certamente não temos motivos para pedir desculpas pela condenação de Galileu. Os muitos anos que se passaram entre o tempo em que ele primeiro surgiu na cena romana e o seu julgamento foram gastos em longos diálogos entre outros astrônomos e Galileu, entre o Papa e Galileu, e entre o cardeal Belarmino e Galileu. Esses diálogos orais e escritos geralmente eram conduzidos, ao menos do lado dos astrônomos e do clero, de maneira razoável e moderada. Toda a vanglória, a extravagância e o sarcasmo encontram-se do lado de Galileu. É fácil ver como ele se irritava com seus críticos, especialmente em razão do seu talento para o escárnio. Em virtude dos sentimentos de irritação que ele despertou nos alvos de sua zombaria, é talvez surpreendente que tenha recebido apenas uma leve punição. Pode-se perguntar também se o seu excelente trabalho em física seria terminado caso lhe fosse permitido continuar promovendo sua versão de heliocentrismo. Seria uma grande ironia se o julgamento de Galileu fosse o responsável por suas melhores contribuições à ciência. Galileu hoje. O tema simplesmente não vai desaparecer. Um artigo publicado na internet, Good and Science, An Inner Conflict, de 15 de janeiro de 2009, analisou a questão da possível existência de uma oposição inerente em nossos cérebros entre o conceito de Deus e os ensinamentos da ciência. Um estudo recente monitorou as reações automáticas de pessoas sujeitas a testes de exposição subliminar às palavras Deus e ciência, e concluiu que o cérebro humano é incapaz de processar simultaneamente dois conceitos tão contraditórios. Supostamente, só podemos acreditar em um de cada vez. O estudo tem sido criticado e um historiador sugeriu que se as pessoas tendem a achar que Deus e ciência são incompatíveis, isso não ocorre por causa de uma oposição inerente em nosso cérebro, mas porque fomos condicionados por nossa cultura a pensar que tal conflito existe. Um dos pesquisadores concordou
mas argumentou que essa aparente contradição entre Deus e ciência se tornou parte de nossa estrutura de entendimento, desde as publicações do século XIX, citando, adivinha o quê? O caso Galileu. Obviamente, o artigo começa com um erro, ao afirmar que a Igreja ensinava que a Terra era o centro do universo. Ela não o fazia, e em seguida, ao elogiar Galileu, apontando que ele havia sido completamente redimido, seja qual for o significado dessa frase. Não há nenhuma menção ao fato de que Galileu foi incapaz de provar suas afirmações dogmáticas, ou que, caso a Igreja tivesse apoiado uma teoria não comprovada, que acabou se revelando equivocada, ela certamente seria culpada por isso. Uma recente reportagem sobre a investigação do problema de vista de Galileu refere-se ao estresse que ele sofreu, em virtude de ter sido levado a julgamento porque a teoria copernicana contradizia a Bíblia, como se a Igreja fosse responsável pela deteriorização de sua vista e, portanto, por seus erros em observações astronômicas. É claro que o problema não era a teoria copernicana, a qual o próprio Copérnico recebera aprovação eclesiástica para publicar, mas a insistência de Galileu em afirmar que ela havia sido provada e que ele era o homem que a havia provado. Cui bono? A quem beneficia? O que ganha o caso Galileu ao ser ressuscitado em publicações todos os anos? Quem lucra com isso? Obviamente, os autores de livros sobre a oposição incontornável entre ciência e religião. Em geral, eles são autores conhecidos e o que escrevem vende bastante. Os que conhecem a verdade também escrevem livros e artigos, mas a maré não está a seu favor e suas vendas são sempre modestas. Uma série de trabalhos recentes sobre o velho e querido Galileu e sobre como ele foi perseguido pela Inquisição foi escrita para os jovens, que terão assim os seus cérebros condicionados a pensar ciência bom, religião ruim, desde o começo. Além dos autores e livreiros, os inimigos da Igreja e os adoradores da ciência certamente têm interesse em preservar os relatos parciais e tendenciosos do caso perante o público. Eles assim têm feito desde o Iluminismo. O que certamente não ajudou foi o fato de um Papa recente ter feito um pedido público de desculpas pelo tratamento dado a Galileu pela Igreja. Nota: um padre douto que falava para uma de minhas turmas comentou: soube que o Papa pediu desculpas pelo caso Galileu. Eu gostaria de pedir desculpas pelas desculpas do Papa. Em 1979, João Paulo II ordenou que se fizesse uma revisão do caso Galileu. Montou-se uma comissão composta por integrantes de diversas seções, encabeçada pelo cardeal Poupard, que recomendou a confissão franca da Igreja sobre sua má interpretação de Galileu. O Papa, no entanto, parecia ter notado com exatidão o erro original de Galileu, quando este apresentou uma hipótese como um fato. Na cerimônia de reabilitação, desculpas ou qualquer que seja a maneira de chamá-la, o Papa relembrou que Galileu já havia há muito tempo sido reabilitado em virtude do imprimatur em suas obras. Poderíamos perguntar: se assim foi, por que fazer tudo novamente? O Papa esclareceu que o problema fundamental desse caso toca a natureza da ciência e a mensagem da fé. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que uma situação semelhante possa reaparecer. Isso exigirá que ambos os lados tenham o devido conhecimento sobre o alcance e as limitações de suas respectivas áreas. No meu entender, a comissão que julgou Galileu estava bem informada sobre as limitações das respectivas áreas, e isso foi o que motivou o julgamento. Foi Galileu que não as aceitou. Em todo caso, essa declaração evasiva do Papa foi anunciada na mídia por todo o mundo como um pedido de perdão, que reconhecia o erro da Igreja por ter condenado Galileu.
Uma tática importante que vem sendo usada para atacar a Igreja no campo científico, reforçando a mentira de que religião e ciência são incompatíveis, é a redefinição de questões morais ou dogmáticas como sendo meramente científicas, tornando assim a posição da Igreja sobre elas como anticientíficas. Em consequência, a oposição da Igreja ao aborto é condenada como hostilidade à saúde da mulher, que é evidentemente uma questão de ciência médica. A oposição da Igreja aos métodos anticoncepcionais e ao homossexualismo mostra claramente uma oposição obstinada contra as conclusões científicas de especialistas em fisiologia humana, psicologia, biologia e, uma vez mais, em saúde. Nós, católicos, somos anticientíficos novamente em nossa rejeição da fertilização in vitro e da pesquisa de células-tronco, clonagem humana e eutanásia para doentes terminais. Para os seus seguidores mais fervorosos, a ciência, o cientificismo, é a única religião racional, uma religião em que os cientistas são os altos sacerdotes e para os quais o católico é o pior tipo de herege. Galileu se livrou muito mais facilmente do julgamento da Igreja do que nós estamos nos livrando do julgamento dos inquisidores da ciência. O verdadeiro alvo, Deus. O alvo, para muitos desses altos sacerdotes, porém, não é mais simplesmente a Igreja em si e a maneira como ela lidou com um caso de tribunal. Desde o século XVIII, o próprio Deus tem sido atacado em nome da ciência moderna e de seu universo mecanicista. Como escreve o historiador Carl L. Becker em The Heavenly City of the 18th Century Philosophers, obviamente, os discípulos da filosofia newtoniana não deixaram de cultuá-la. Eles apenas deram uma nova forma e nome ao objeto de culto. Ao desnaturar Deus, deificaram a natureza. No século XIX, vemos Charles Darwin argumentando contra Deus em seus escritos com persistência surpreendente. Cornelius Hunter, em seu livro Darwin's Good and the Problem of Evil, documentou esse esforço de Darwin, notando quantas vezes ele insiste que Deus não teria feito dessa maneira. Quando se depara com algum progresso na natureza que não se encaixava na sua ideia de um tipo de divindade vitoriana, organizada que não toleraria desperdício e ineficiência no mundo natural. Quanto mais elaborava sua teoria da evolução para justificar a origem e o desenvolvimento das coisas, mais difícil se tornava preservar a fé em um Deus que não se encaixava nessa teoria. Não se sabe exatamente no que Darwin acreditava em seus últimos dias de vida. Atualmente, os neodarwinistas continuam preocupados com Deus e estão sempre à procura de novas maneiras de depreciá-lo. Em uma entrevista a uma estação de rádio nacional em 2002, perguntou-se ao falecido biólogo e celebrado ateu Stephen Jay Gould sobre uma descoberta recente em astronomia. Após descrever a descoberta, o entrevistador perguntou a Gould o que ela significava. Foi uma pergunta comum, mas a resposta de Gould foi extraordinária. O que a descoberta significa, ele respondeu, é que Deus ou é incompetente, idiota ou não existe. Esse foi um escárnio que nada tinha a ver com a ciência, mas tinha tudo a ver com a obsessão de Gould por Deus. 3 semanas depois, Gould morreu. Presume-se que agora saiba a resposta. Para os novos cientistas ateus, o caso Galileu ainda está vivo, como nota David Berlinski no seu excelente livro The Devil's Delusion, Atheism and Scientific Pretensions. Mais do que Isaac Newton, gênio implacável, retirado, incompreensível, Galileu Galilei tornou-se para o mundo contemporâneo o próprio espírito e símbolo de um modo de pensar. Berlinski também observa, no entanto, que a ciência mudou.
O longo momento de Galileu na história do pensamento está chegando ao fim. Retornando ao famoso caso, a Igreja estava certa ao exigir mais provas do que as meras declarações de Galileu. E Galileu estava errado ao tentar fazer de uma hipótese um fato. Quais são os resultados duradouros do caso Galileu? Em parte, por causa de Galileu, nossos cérebros estão agora condicionados a pressupor que existe uma oposição entre a ciência e o Deus que a criou. Além disso, muitos cientistas modernos mostram-se obcecados em menosprezar qualquer ligação entre Deus e sua criação. Galileu não iria de maneira alguma gostar disso.